Glória a Deus. Eu vou começar a palavra da seguinte forma, queridos. Escute essa canção que eu vou cantar, ela já faz parte da pregação. Ela não era do momento de louvor, mas ela é da pregação mesmo. Escute com atenção a letra dessa canção e nós vamos começar a ministrar a palavra a respeito disso. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o coração do Marcos, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Aleluia, aleluia. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre estar com Jesus, sobre estar perto do Mestre. Aleluia. Queridos, todos nós temos um lugar para onde a nossa mente se volta quando nós estamos no momento de folga. Durante o seu dia, Maurício, você tem um tempo de folga. Às vezes no intervalo, na hora que você deixa os alunos, que você vai para a sala de professores, você tem um tempo de folga. Para onde que vai a sua mente neste momento? Às vezes nós estamos no trânsito, Marcos, e o trânsito para, o trânsito está carregado, não dá para andar. Para onde vai a sua mente quando o trânsito está parado? Para onde se volta a nossa mente? Aonde está colocada a nossa casa emocional, a nossa casa espiritual? Para onde é que nós voltamos no momento de folga da nossa mente? Bom, existe alguns lugares em que nós podemos levar a nossa mente. Mas será que nós estamos levando a nossa mente ao lugar correto? Será que nós estamos indo ao lugar correto quando nós temos essas pausas, Mônica, no nosso dia? Existem algumas distrações que fazem parte da nossa cultura, da nossa época atual, e que todos nós estamos envolvidos. Eu não sei, talvez os mais velhos nem tantos, mas os mais jovens, os medianos, os adolescentes estão envolvidos. Que são o quê? As redes sociais. Nós adultos muitas vezes mais envolvidos com os streamings. Nós estamos envolvidos com programas de TV, com novelinha. Irmãos do céu, agora tem novela turca, tem novela coreana, tem novela... Tem Telegram, tem tanta coisa. Às vezes eu vejo as pessoas tão ensandecidas, vendo uns videozinhos e o vídeo acaba e ela fica esperando outro dia chegar para ela ver um novo vídeo. Então, existem vários tipos de distrações, vários tipos de coisas que levam a nossa mente a pensar, a querer um pouco mais. Mas será que isso é bom? Até que ponto é bom? Até que ponto as redes sociais nos ajudam? Até que ponto é bom uma série na Netflix, na Disney? Isso tudo é bom? Existem coisas boas, sim, mas nem tudo é 100%. Então existem algumas distrações que roubam a nossa mente, que roubam o nosso coração e que muitas vezes nos causam um rombo muito grande, nos levando para distantes de Deus. Então, queridos, o que nós vamos fazer? Onde nós vamos montar a nossa casa emocional? Onde nós vamos colocar a nossa casa espiritual? Será que nós vamos deixar que os streamings, as redes sociais, não estou dizendo que é pecado, querido, não é isso. Não estou dizendo que é pecado a rede social,
né? Não abomino porque eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho WhatsApp, eu vejo também séries na Netflix, eu assisto filmes, sim. Mas nós não podemos deixar que essas coisas tomem conta do nosso ser. Quem deve tomar conta de todo o nosso ser é apenas um, que é Deus, que é o Senhor. Ele deva reinar em absoluto. As distrações, elas servem para que nós passemos um tempo, sim, mas quem deve tomar conta de todo o nosso ser é o Senhor Deus. Então, Ele nos oferece essa casa. Jesus nos oferece, Maurício, uma casa diferente. Jesus nos oferece um lugar de descanso, um lugar de vida, e Ele nos convida a permanecer nele. Veja o que diz a palavra em João 14,16. Diz assim, está aqui: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Aí, tudo bem, Ele vai enviar um outro conselheiro. Isso quando Ele estava indo para o Pai, quando Ele estava voltando. Olha, eu estou indo, mas eu vou enviar outro conselheiro para que esteja com vocês para todo sempre. Aí no versículo 26, Ele nos esclarece, dizendo quem é este conselheiro. Contudo, está aí, é o 16, Bia, por favor, volta um, aí. E eu pedirei ao Pai, não, é o 26, perdão. Olha, eu estou confuso, Bia. É o 26 agora, 14 e 26. Isso, muito obrigado. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, ele explica, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Então o nosso conselheiro, aquele que Jesus enviaria, é o Espírito Santo. Tudo isso para quê? Para que nós entendamos que nós precisamos permanecer em Jesus. E como nós podemos fazer isso? Como que nós podemos permanecer em Jesus? Como é que eu posso ser, como é que eu posso estar com Jesus todos os dias? Eu trabalho, eu tenho tantas coisas a fazer, eu tenho crianças para cuidar, eu tenho fraldas para trocar, eu tenho comida para fazer, eu tenho reuniões no meio do dia. Como que eu posso estar com Jesus o tempo inteiro? E é o que nós vamos então caminhar e falar um pouquinho nessa noite. Queridos, primeiro nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele não é apenas uma força. O Espírito Santo de Deus não é como Star Wars, que tem Star Wars que fala? Eu nem gosto. É Star Wars que fala. Existe uma força, eles falam de uma força. O Espírito Santo não é apenas uma força. O Espírito Santo não é apenas um sentimento, um arrepio que você tem quando você dobra o seu joelho para orar. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa da Trindade. Então entendamos que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo está conosco e Ele habita em cada um de nós. Então aonde nós vamos levar o Espírito Santo de Deus. Aonde nós estivermos, nós estaremos com o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, se o Espírito Santo é uma pessoa e Ele faz parte da Trindade, eu digo a você que estar com o Espírito é estar com Jesus, e estar com Jesus é estar com o Pai. Eles são um, eles são três, mas eles são um. Eles são a Trindade. Então, se o Espírito Santo está em nós, nós estamos com Ele, nós estamos com Jesus e nós estamos com Deus Pai. Amém, queridos? Nós não merecíamos nada disso, mas foi o seu amor, foi a sua bondade que fez com que nós recebêssemos tudo isso. Tudo pela graça, não por merecimentos, não por obras, mas tudo pela graça de Deus. Então, vamos caminhar um pouquinho, falando sobre a presença de nós, a presença dele em nós, né? Como nós podemos estar com Jesus? Lá em João 15:4, Jesus fala sobre a videira, e o versículo 4 fala assim, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ou seja, se nós não estivermos nele, nós não vamos produzir. Se nós não estivermos nele, nós não vamos ter vida. E se nós não tivermos vida, automaticamente nós não produzimos, porque nós estaremos mortos. Então nós precisamos estar no Senhor, nós precisamos permanecer no Senhor. E se você for ver, se você procurar a tradução do grego, de permanecer, todas aquelas coisas que eu não vou falar agora, até porque eu nem sei falar grego, então não adianta, né, querer falar grego se eu não sei falar. Mas se nós fôssemos traduzir, queridos, esse versículo do grego, ficaria assim, olha, façam sua morada em mim, assim
como eu já faço a minha morada em vocês. Então é isso, o Senhor faz morada em nós, e nós precisamos fazer do Senhor a nossa morada. É fácil? Não é fácil. Custa? Custa. Mas pode ser feito? Pode ser feito. Há esperança? Há esperança. Meu celular virou de novo aqui. Eu não consigo. Obrigado, desculpa. É só a sua presença, filha. Você é tão assim, radiante, que ele ficou com medo e já voltou aqui. Então, queridos, nós precisamos ter em mente que o Senhor habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, o Pai está conosco, Jesus está conosco. Então nós precisamos também querer fazer dele a nossa morada. Mas a pergunta de hoje para mim e para você é: será que nós estamos permanecendo nele? Será que nós estamos permanecendo no Senhor? Será que a nossa mente está voltando para ele quando nós acordamos pela manhã? Será que a nossa mente volta para ele quando nós vamos nos deitar à noite, no momento que nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro? Será que é para Jesus que a nossa mente está voltando? Ou será que é para as distrações? Será que é para os problemas, para as dificuldades? Será que é para a dor? Será que é para o lamento? Para onde está voltando as nossas mentes, os nossos corações, quando nós estamos no silêncio? Para onde que nós vamos? Será que é para o feed infinito das redes sociais? Será que é para as filas intermináveis das séries que nós temos para assistir? Será que é a busca do hedonismo, que é a busca pelo prazer, é incessante, como um bem supremo? Aquilo eu preciso sentir, eu preciso ter prazer. Será que é isso, querido? Será que é nisso que nós estamos buscando? Será que é isso que nós estamos querendo para a nossa vida? Tudo isso pode fazer com que nós tenhamos algumas mudanças, tudo isso pode nos moldar, mas essas coisas podem nos moldar de uma forma negativa. Essas coisas podem nos transformar em alguém que nós talvez não desejamos ser, em alguém que Cristo não deseja que nós sejamos. Tudo isso pode nos levar a ser pessoas diferentes do projeto inicial de Deus para as nossas vidas, e não é isso que o Senhor quer para nós. Nós precisamos estar enraizados na vida, nós precisamos estar enraizados no Senhor, nós precisamos estar enraizados na videira, e nós só vamos conseguir isso se nós estivermos com Jesus, se nós estivermos permanecendo, se nós estivermos buscando, e aos poucos o Espírito Santo de Deus vai fazendo com que isso cresça em nós, e com que os frutos vão sendo reproduzidos, com que os frutos vão sendo conhecidos em nossa vida. Então voltamos à pergunta: para onde eu me volto? Para onde eu me volto? Porque essa palavra é para mim. Para onde eu estou voltando quando eu estou no meu tempo de silêncio? Para onde que eu vou? Será que é para os braços do Pai, ou será que eu volto para as minhas preocupações? Será que é para o Senhor, ou é para a minha dor, é para o meu lamento? Para onde eu estou voltando? Ah, querido, se nós realmente construíssemos o nosso lar dentro de Deus, como seria? Se nós estivéssemos verdadeiramente construindo as nossas casas dentro de Deus, como seria a nossa vida? Às vezes nós falamos, nós lemos a palavra, nós ouvimos palavras, domingo após domingo, o pastor ministra, outro ministra, aí vem o Arthur ministro, Davi, aí vem um tal de Marcos ministra, todo domingo nós falamos, nós cantamos, mas aí quando nós precisamos viver, as coisas parecem que se tornam tão difícil, tão pesado, nós não conseguimos fazer, não abrimos mão, não deixamos. Parece, não dá, Senhor, não dá, nós colocamos tanta dificuldade. Querido, mas nós precisamos realmente construir o nosso lar dentro de Deus. E construir o nosso lar de Deus, dentro de Deus, não é necessário que você fique escondido dentro de um mosteiro, não é necessário que você fique lá no cenáculo por vários dias. Não é pecado também, viu, Geneves? Não é pecado ficar lá no cenáculo, não, pode ficar. Mas não é isso, estar escondido em Deus não é ficar no cenáculo 24 horas por dia, não é isso, não é isso. Queridos, nós precisamos entender que existe uma forma de nós estarmos sempre com o Senhor, e mesmo que nós estejamos em dois lugares, porque às vezes nós falamos, eu preciso estar com Jesus, ok, eu preciso estar com Jesus, mas eu posso estar com Jesus quando eu estou tomando café, eu posso estar com Jesus quando eu estou enfrentando o transporte público na segunda-feira para ir trabalhar, eu posso estar com Jesus enquanto eu checo meus e-mails no intervalo, eu estou com Jesus. Estar com Jesus é isso, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele está conosco em todo o tempo, é em período integral, é 24 horas por dia, quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos, quando nós falamos, quando nós almoçamos, jantamos, choramos, quando nós oramos, quando nós estamos tristes, alegres, é 24 horas por dia, o Espírito Santo de Deus vai conosco onde nós estamos, é incessante, Ele está conosco, é incessante. Então nós precisamos entender que a nossa morada estando nele, nós não estaremos sozinhos em nem um tempo.
Aleluia, glória a Deus, queridos, que o nosso coração possa entender isso, que o nosso coração precisa, e nós possamos entender isso, que nós precisamos deixar o nosso corpo se tornar o lar de Deus. Aleluia, olha que coisa maravilhosa, queridos, se nós realmente fizéssemos isso, nos entregássemos e falassemos: Senhor, olha, realmente eu quero viver essa vida de permanecer no Senhor. E foi assim que Ele chamou, Jesus chamou de nós permanecermos nele. Paulo chama de oração sem cessar, e existiu ainda um frade carmelita chamado São João da Cruz, que chamou de amor silencioso, exortando-nos a permanecer em amorosa atenção a Deus. Será que nós temos feito isso? Parado tudo, parou a correria, acabou o dia, durante a madrugada, como o nosso pastor faz. Será que nós temos feito isso? Parado tudo, para estar em atenção ao Senhor, para se dobrar diante dEle, para deixar Ele falar, para deixar Ele ministrar ao nosso coração? Será que é isso que nós temos feito? Eu acho que é isso que nós precisamos fazer, se ainda nós não fazemos. Eu sei que é isso que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso fazer. Eu preciso permanecer no Senhor. Eu preciso desejar mais disso. Eu preciso buscar mais disso. Então eu preciso que a minha mente se volte para Ele. Eu preciso que o meu coração se volte para Ele. Você precisa entender que o seu coração e a sua mente precisam se voltar para Deus. Em todo o tempo, nos pequenos momentos livres ao longo do dia, volte sua mente para o Senhor. Não deixe voltar para aquilo que é desgastante, para aquilo que é frustrante, para aquilo que entristece o seu coração, mas que a sua mente e seu coração se volte sempre para o Deus que te chamou, que te criou, aleluia, que te deu o Espírito Santo para habitar dentro de você. Então, querido, eu sei que existem o que desgasta, o que nos frustra. E se a nossa mente está desse jeito, hoje eu tenho uma boa notícia, que existe uma forma de nós retreinarmos a nossa mente. Se ela ainda não está treinada para isso, nós vamos treiná-la. Mas se ela já foi treinada e deixou de viver, nós vamos retreiná-la, para que nós realmente estejamos sendo a casa do Senhor. A nossa mente, ela não precisa viver em uma espiral negativa, ela pode ser retreinada para permanecer nele, aleluia, e viver na presença dele. Existe um escritor, e eu queria parafrasear uma linguagem dele, que ele disse assim: olha, precisamos estabelecer uma prática persistente e silenciosa de voltar todo o nosso ser, dia e noite, em oração e adoração interior e entrega a Deus, dia e noite, 24 horas por dia, voltar o nosso coração ao Senhor. Então, por meio, queridos, da prática persistente, nós conseguiremos. Por meio de colocarmos novos hábitos mentais em nós, nós conseguiremos. E isso não é coisa da psicologia, isso não é coisa, sei lá do que for, de estudos que seja, mas nós podemos retreinar a nossa mente no Senhor. Nós precisamos criar novos hábitos no Senhor, através da palavra, através da oração, através do tempo com Deus. Nós podemos retreinar a nossa mente para que ela se volte para Ele e não para a desordem e a falta de organização da vida e do mundão lá fora. E estar com Jesus, como eu disse, não vai acontecer de uma maneira fácil, de uma maneira leve, não acontece dessa forma. É lógico que o Senhor disse para nós irmos a Ele, entregarmos a Ele o nosso peso, que o fardo dele era mais leve que o nosso. Mas eu digo que permanecer em Deus exige esforço da nossa parte, porque nós temos que ter a busca, nós temos que ter a entrega, nós temos que realmente ter o nosso tempo, nós temos que abrir mão da nossa agenda para estar com Ele, nós temos que deixar algumas coisas, como eu disse no início, para estar com Ele, deixar a visita em casa muitas vezes, para cumprir um compromisso, para estar com a noiva do Senhor. Nós precisamos. Então, não existe uma maneira espontânea, mágica de estar com o Senhor. Não vai acontecer da noite para o dia essa mudança de mente, mas nós podemos fazer com que essas coisas se tornem realidade na nossa vida, se nós praticarmos algumas coisas. Nós precisamos praticar algumas coisas, ou seja, nós precisamos manter a nossa mente firme diante do Senhor, manter o Senhor diante de nós. Como disse um escritor chamado Dallas Willard, o segredo fundamental para nós cuidarmos da nossa alma é manter Deus diante da nossa mente, ou seja, a palavra de Deus, a oração, o momento com Ele, o tempo inteiro, manter Deus na dificuldade, na tristeza, na alegria, manter Deus diante de nós. Queridos, eu não sei você, mas durante o dia eu trabalho sozinho, na rua. Eu trabalho no escritório, só que eu fico na rua atendendo, visitando os clientes, então eu fico sozinho no carro o dia inteiro. Aí eu coloco minha playlist para tocar no rádio, às vezes eu estou cantando, de vez em quando dá uma chorada, de vez em quando ora. Então eu tenho um tempo para falar com Deus. No momento que eu estou no carro ali, eu tenho tempo com Ele. E como é interessante quando nós, mesmo que em meio
a todo o movimento que existe lá fora, a correria do dia, nós conseguimos ter um tempo com Deus. Como é precioso isso! Como é precioso isso, como nós precisamos arrumar esse tempo, colocar as nossas agendas, para que nós possamos ter esse tempo com o Senhor. Então nós precisamos transformar Deus em um hábito para nós. Se nós não fazemos ainda, nós precisamos transformar Deus em um hábito. Nós precisamos, através desse hábito, nós criarmos com Jesus uma mente que está fixa nele, uma mente que está fixa em Deus. Nós precisamos em todo o tempo, durante o dia, nós precisamos colocar a nossa mente, voltar os nossos olhos para Ele. Querido, como nós precisamos fazer isso, para que nós possamos dizer como o salmista: sempre tenho o Senhor diante de mim. Se nós fizermos isso, treinarmos a nossa mente, trazemos o Senhor para diante de nós, através da busca, da oração, nós vamos poder dizer como o salmista: sempre tenho o Senhor diante de mim. Queridos, eu preciso, você precisa, nós precisamos, e isso eu falo como diz o nosso pastor, todas as vezes que ele sobe aqui para ministrar, não é para dar bronca, não é para brigar, não é isso, é com amor, é com cuidado, é com tremor, porque todos nós precisamos da presença de Deus. Todos nós precisamos da presença de Deus. Nós não podemos viver sem ela, nós não podemos caminhar sem ela, nós não podemos estar descuidados, nós não podemos estar desprovidos da presença, nós não podemos andar sem o Senhor. Então é com amor, querido, que eu falo para você nessa noite, que nós precisamos treinar a nossa mente, criarmos o hábito de Deus na oração, na busca, na palavra, e retornarmos sempre a nossa mente para Deus, retornarmos a nossa mente para Deus, retornarmos a nossa mente para Deus. Aleluia! E se nós fizermos isso, queridos, com o tempo, a nossa mente, e por meio da nossa mente, todo o nosso corpo vai estar ancorado em Deus, ou seja, vai sempre querer voltar para Ele, vai sempre desejar voltar para Ele, vai sempre querer permanecer nele, e a partir daí então os nossos hábitos vão nos mostrar, os frutos daquilo que nós estamos fazendo, vai nos mostrar para quem nós ou por quem mais nós estamos apaixonados, por quem mais nós estamos enamorados. Aquilo que mais nós buscamos é por quem nós mais temos zelo, mais colocamos como precioso. Então, se nós estivermos permanecendo no Senhor, os nossos hábitos vão mostrar isso. As pessoas vão ver a nossa paixão pelo Senhor, elas vão entender que nós estamos enamorados, que nós amamos o Senhor. Então, que nós possamos realmente retreinar a nossa mente, colocá-la para que ela se volte para o Senhor, treiná-la para que ela se volte para Ele em todo o tempo, que ela se volte para Deus, que ela se volte para o amor do Pai derramado em nós através de Cristo, que ela se volte para aquele que habita dentro de nós, para aquele que faz morada dentro de nós. E se isso, Senhor, assim, cada um de nós, se esse não for o caso de nós trazemos a nossa mente em todo o tempo para o Senhor, nós podemos então assim fazer a esperança. A mente, ela é moldável, ela pode mudar sim, ela pode ser transformada, e o poder do Senhor nos ajuda com isso, o poder da palavra do Senhor nos ajuda com isso, a trazer uma nova configuração para a nossa mente, a trazer uma nova configuração para o nosso coração, e assim nós temos a nossa mente reorientada por Deus. Querido, comece diariamente fazendo isso, comece diariamente a prática da presença de Deus. Os primeiros dias que você começar a fazer isso vão ser difíceis, poxa, está cansativo, está humilhante fazer isso aqui, meu Deus do céu, como está difícil fazer isso aqui, mas ainda assim eles serão momentos alegres, eles serão momentos de alegria. Olha, eles serão difíceis, sim, serão difíceis, porque todos nós nos esquecemos de Deus constantemente, e somos sugados de volta à pressa, de volta à correria, de volta às nossas atividades, de volta às nossas obrigações. Será humilhante pela mesma razão, mas eles serão cheios de regozijo e felicidade, quando nós começarmos a explorar a dor mais profunda da nossa alma, ou seja, o nosso anseio por Deus. Queridos, você já teve algum momento em que você estava bem, o seu organismo está bem, você não tem nenhuma doença, você está bem, eu estou bem, eu fiz um check-up, eu não estou tão bem, estou fazendo um check-up, estou correndo atrás de me cuidar, mas um momento que você está 100% bem, mas que você sente uma angústia, que você sente algo lá dentro que você não entende o que é. Queridos, eu sempre, ou quando acontece isso comigo, eu sei e entendo o que é. A nossa alma anseia por Deus,
E às vezes nós não estamos trazendo Deus para dentro de nós, às vezes nós não estamos nos alimentando de Deus, às vezes nós não estamos buscando de Deus, e a nossa alma ansiando, a nossa alma desejando, a nossa alma tendo sede dEle, a nossa alma querendo mais dEle, e nós não trazemos Deus para dentro de nós, não buscamos mais de Deus. Então quando nós começamos a explorar esse tempo de adoração, esse tempo de oração, nós vamos começar a entender que a nossa alma está gritando, ou seja, a nossa alma está querendo mais, a nossa alma está desejando mais dele, e com o tempo nós seremos curados, com o tempo nós vamos ser curados da ruptura que existe da nossa mente com o Senhor, nós vamos ser curados, e outras vezes nós voltaremos a ter a ligação com o Mestre, outras vezes nós vamos ter a nossa ligação com o Senhor, e aquilo que no início parecia quase que impossível, vai se tornar algo tão fácil quanto respirar. Respire aí no seu lugar. Respirou? Foi fácil para você isso? É fácil, querido, nós não precisamos fazer esforço nenhum, a não ser que nós estejamos com o nariz entupido, né? Aí a gente tem que respirar pela boca, aí um esforço a mais. Mas se não, queridos, nós não precisamos de esforço nenhum para respirar. E quando nós vamos praticando isso, a presença de Deus, o hábito de Deus em nós, quando nós começamos a praticar isso, isso vai se tornando fácil, e uma hora vai chegar o tempo em que você não perceberá mais, vai ser tão fácil quanto respirar, desfrutar da presença de Deus, desfrutar do Espírito Santo habitando em você, vai se tornar fácil, vai se tornar leve, e você vai querer mais, e você vai desejar mais dessa presença gloriosa do Senhor. Existe ainda um outro meio em que nós podemos estar com o Senhor, que é a contemplação. É o tempo de estar diante do Senhor sem falar nada, sem pedir nada, sem chorar, sem reclamar, e só contemplar a sua beleza. E nós precisamos começar a fazer isso também, porque nós achamos às vezes, querido, que orar é só pedir, né, Mauricião? Eu preciso, eu quero, eu curo, né? É cura, é provisão, é minhas férias, Senhor, eu vou viajar, não vou viajar, o que eu faço, o que eu não faço, eu compro, eu deixo de comprar, eu vendo, não vendo. Às vezes nós achamos que a oração é somente isso, mas a oração vai muito além disso, Vanessa. A oração exige também um tempo de contemplação, de ver a beleza do Senhor, de adorá-lo, e essa contemplação nós podemos fazer dentro da nossa casa, num tempo de férias, até numa praia bonita, com o sol bonito, lá em Natal, nas dunas, nós podemos ver a beleza de Deus, porque foi Ele quem criou, foi Ele quem fez, então nós podemos contemplar a beleza do Senhor em todo o tempo, e nós precisamos desenvolver a contemplação a Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender, queridos, que a coisa mais importante de toda a nossa vida é amar e ser amado por Deus. Se nós amamos a Deus e somos por Ele amados, nada mais importa. Nada mais importa se nós tivermos a Deus em primeiro lugar em nossas vidas e amá-lo de todo o nosso coração. Ou seja, nós precisamos contemplar a sua beleza, nós precisamos contemplar a sua face, e contemplação significa, no seu aspecto mais básico, isso: olhar fixamente para Ele, olhar fixamente para o Senhor, voltar os nossos olhos para Ele. Ou seja, quando nós olhamos para Ele, Ele também, por sua vez, olha para nós com um olhar de amor. Aleluia! Olha que privilégio, nós sermos olhados, vistos por um Deus tão grande, um Deus tão cheio de poder, tão cheio de graça, tão cheio de glória, de majestade, mas sermos olhados por Ele com um olhar de amor, com um olhar de ternura, com um olhar doce. Então aprenda a contemplar o Senhor, deseje ter momentos de contemplação ao seu Deus, pela manhã, à noite, eu não sei que hora vai ser, eu não sei qual tempo você vai arrumar para isso, mas arrume tempo para isso, coloque o Senhor como primordial, como central, que Ele deva ser, Ele tem que ser o centro. Coloque sempre o Senhor assim, dessa forma, olhe para Ele, Ele olhará para você. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios 3,18, um versículo que o pastor já leu pela manhã, ele disse assim: olha, assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, a palavra que nós lemos, contemplar, significa fixar o olhar, como disse o salmista Davi, contemplar a beleza do Senhor, contemplar a grandeza do Senhor, contemplar a majestade do Senhor, contemplar aquilo que o Senhor é. E na medida, querido, que nós vamos fazendo isso, como disse o versículo de Paulo aos Coríntios, na medida que nós vamos contemplando o Senhor,
Nós vamos sendo transformados à sua imagem, ou seja, nós nos tornamos mais parecidos com aquele o qual nós contemplamos, que é Jesus. Nós nos tornamos mais belos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele, na medida que nós o contemplamos, porque nós vamos sendo transformados por Ele de glória em glória. Aleluia! Você deseja isso para a sua vida? Você quer ser mais parecido com o Senhor? Então passe a contemplá-lo, passe a meditar nele, passe a estar com ele e se torne então cada vez mais parecido com ele. Essa transformação acontece com glória cada vez maior e nós nos tornamos então mais parecido com o Mestre, através e por meio de uma contemplação simples, diária ao Senhor. É simples, porque você não precisa de esforço, você vai simplesmente parar e contemplar. Nós nos tornamos então assim, quando nós contemplamos o Senhor, nós vamos nos tornar mais amorosos, nós vamos nos tornar mais piedosos, nós vamos nos tornar mais pacientes, nós vamos nos tornar mais, porque Ele é tudo, e quando nós nos tornamos como Ele, nós vamos nos tornando melhores, e é o que nós precisamos exercer, ter momentos com Ele. Isso de desfrutar e de receber este amor, nós não receberemos através de uma palestra, através de um livro escrito, nós só receberemos quando nós estivermos aos pés dele, contemplando a sua beleza e a sua grandeza. Só assim nós receberemos essa transformação e seremos mais parecidos com ele. Então, queridos, nós precisamos aprender a fazer a oração contemplativa, uma oração que não busca obter, mas uma oração que se coloca, se prostra, se rende e somente contempla a beleza e a grandeza dele. Um coração que se coloca diante do Senhor e realmente fica em silêncio, só contemplando a sua beleza. Um professor, não foi o Maurício não, mas um professor chamado James Houston, chamou a oração de perder tempo com Deus. Mas ele não quis dizer que a oração é um desperdício, mas ele quis dizer que, diante de uma cultura como a nossa, a oração pode parecer uma perda de tempo, mas para nós que descobrimos a possibilidade da vida com Deus, a oração é o pináculo da existência humana, ou seja, o lugar mais alto da vida do homem e da mulher é a oração. O lugar mais alto das nossas vidas é o tempo que nós temos com Deus, é o tempo que nós estamos prostrados, é o tempo que nós estamos de joelhos, é o tempo que nós estamos caminhando, orando num parque, fazendo exercício, eu não sei, é o tempo que nós temos com Deus, é o melhor tempo do nosso dia, é o pináculo da vida humana, é o pináculo da nossa existência. E queridos, depois de nós experimentarmos a oração então, a verdadeira oração, nós perceberemos então que a nossa entrega ao Senhor, ela vai ser aprofundada, não vai ser difícil nos entregarmos ao Senhor, nós vamos nos aprofundando nele, nós vamos querendo mais dele, e nós vamos aprimorando a nossa atenção a ele, e as coisas que vão se tornar mais importantes para nós, são essas: a oração, a contemplação, o tempo a sós, o tempo de silêncio com o Senhor, ou seja, temos o nosso tempo de busca, o tempo de intimidade. Nós chamamos, lá de uma outra comunidade que nós éramos, era TDI, né? Tempo de intimidade, era isso, não era, pastor, que chamava lá? Era TDI, alguma coisa assim, que era tempo de intimidade com Deus, né? TDI, alguma coisa assim, era uma sigla que nós usávamos para o tempo a sós com Deus, e nós precisamos colocar isso como a coisa mais importante da nossa vida. E a oração, como eu disse no começo, o tema da palavra era esteja com Deus. Orar nada mais é do que estar com Deus. Queremos aprender a estar com Deus? É simples, é oração, querido. Estar com Deus é oração. Estar com Ele é orar, é contemplar, é buscar, é adorar a sua face. Isso é estar com Deus. E onde nós estivermos, nós estaremos com Deus. Então, de fato, orar é estar com Jesus. É o principal portal para a nossa alegria, e é a melhor parte não apenas de cada dia, mas de toda a nossa vida. A oração é a melhor parte. A oração é a forma como nós cultivamos a nossa amizade com Jesus. Somente através da oração eu posso me tornar, Tiago, um amigo de Jesus. Se eu não orar, se eu não falar com Ele, como é que eu vou ser amigo? Né? Às vezes nós temos pessoas que nós conhecemos, mas conhecemos de longe. Damos a paz, cumprimentamos, vemos no mercado, mas nós não temos intimidade, porque nós não trocamos muitas palavras com elas. Então, para nós nos tornarmos amigos de alguém, nós temos que conversar, nós temos que ter diálogo, nós temos que ter intimidade. Então a oração é a forma como nós cultivamos a nossa amizade com Jesus.
Eu quero ter isso. Se você também deseja que nessa noite você saia daqui pronto para isso, para cultivar uma amizade com Jesus. E você pode sim ser amigo de Jesus, como Maria, que ficou sentada aos pés do mestre quando ele chegou na sua casa. Marta correndo, varria, fazia comida, lavava prato, e desorientada ainda chegou em Jesus, falou: Jesus, você não se importa que eu esteja aqui correndo com tanta coisa, e Maria está aí sentada, só diante do Senhor, ouvindo as suas palavras, não se importa comigo? Mas Maria escolheu a boa parte. Foi isso que Jesus disse para Marta: Marta, Maria está fazendo o que é de melhor, ela está sentada aos pés do mestre, contemplando, ouvindo as suas palavras, sendo por essas palavras abençoada. Que nós possamos também, como Maria, fazer isso, nos assentar, chegar diariamente diante do Senhor, nos assentar, deixando Ele falar com a gente. Não somente nós queremos falar, não somente nós queremos pedir, não somente nós queremos lamentar, mas ouvirmos a voz do Senhor, nos colocarmos com corações, com ouvidos sensíveis à sua voz, corações disponíveis a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós, nos assentarmos diante dEle, deixar que Ele fale para nós, aprendendo com Ele, deixando que Ele nos guie, deixando que Ele nos mostre que Ele nos ama acima de tudo, e acima de tudo que nós possamos amá-lo, e que nós possamos ver que a verdadeira vida é essa: estar com Jesus. Estar com Jesus. É claro, queridos, que você sabe, Marcos, mas você não tem esposa, você não tem casa, não tem trabalho. Eu tenho tudo isso. Eu trabalho, eu tenho minha esposa, tenho as responsabilidades, tenho as demandas, mas em todo o tempo nós precisamos colocar como primordial as nossas vidas o Senhor, a oração, a intimidade, o estar com Ele sempre deva ter o primeiro lugar. E a palavra diz que quando nós buscamos o reino do Senhor e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, querido, que nós possamos nos tornar pessoas que queiram, que desejam ser amigo de Deus, através da intimidade, através da busca, através da oração. Que nós possamos realmente levar as nossas vidas diante do Senhor todos os dias, que nós possamos perseverar, não desistir. No começo vai ser difícil, mas vamos permanecer. Pode ser: ficou pesado, está complicado, irmão, não consigo tempo para orar, a oração é muito difícil, eu não sei nem o que falar. Então, quando você não souber o que falar na oração, aproveite para contemplar a beleza do Senhor. Aproveite, quando não tenho palavra. Querido, que privilégio então se você vai ter nessa hora, de poder chegar lá e falar assim: eu vou contemplar a beleza do Senhor. Coloque um louvor para tocar, deixe um louvor tocando, um louvor, querido, não qualquer louvor, um louvor. Coloque um louvor para tocar e fique ali contemplando a beleza do Senhor. Contemple a beleza dele, isso vai te trazendo alegria, isso o Senhor vai falando ao seu coração, e quando você ver, a sua amizade com Ele vai se tornando mais forte, e você vai desejar falar com Ele, você vai conseguir tirar do seu coração, expressar palavras, para poder falar com o seu amigo Jesus. Então, nós precisamos colocar isso em nossas vidas, e perseverar. Nós precisamos perseverar, continuar querendo. Eu tenho em mim esse desejo. Aqui na palavra eu coloquei uma parte que fala assim: se essa chama está se acendendo em nós, se nós estamos desejando isso, se nós queremos ter mais amizade, se nós temos o desejo de sermos amigos de Deus, nós podemos sim nos apoderarmos dessa vida através de Jesus, a vida pela qual Ele morreu para nos dar. Nós podemos nos apoderar dele, e um bom lugar para nós começarmos é encontrar em Jesus aquilo que Ele chamou de lugar secreto. Jesus, sendo Jesus, Ele se tirava muitas vezes para o lugar secreto. Ele estava lá, ia para o deserto para orar. Antes dele morrer, ele foi para o monte orar. Então ele tinha o seu lugar secreto, ele se recolhia, ele saía do barulho da multidão, ele corria para o seu lugar secreto para ter o seu tempo com Deus, mesmo sendo o Cristo, o Filho de Deus. Ele tinha o seu lugar secreto para estar com o Senhor. Então nós precisamos também irmos para o nosso lugar secreto. Mateus 6,6 diz: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que estiver em secreto, o recompensará. Então nós precisamos, arrume o seu lugar secreto, querido. Eu não sei onde vai ser, de repente é no closet da sua casa, é na despensa, é no quarto, é na sala, eu não sei, é dentro do carro, como eu muitas vezes tenho que fazer. Mas arrume o seu lugar secreto, arrume lugar para estar com Deus, arrume lugar para fugir, arrume lugar para se esconder, para estar somente com Deus. Arrume um lugar secreto para que você possa estar sendo abrigado dos braços poderosos do Senhor. Então que nós possamos encontrar o nosso quarto interior, que é a palavra traduzida do grego para lugar secreto, o nosso quarto interior, que nós possamos encontrar esse quarto, para que nós possamos estar a sós com o Mestre. Que se nós quisermos alcançar a profundidade da nossa vida com Deus, e sairmos do raso, quando nós falamos já aqui hoje através das canções, de nós mergulharmos e irmos mais fundo no rio do Senhor, se nós quisermos sair
do raso e irmos para a profundidade da nossa vida com Deus, nós precisamos realmente encontrar um lugar livre de distrações para fugir e estar com Ele. Nós precisamos realmente ter o quarto, nem que seja tarde da noite, de madrugada, nós vamos orar, nós vamos falar com Ele. For no parque, onde for, nós precisamos estar com Ele. O ponto é que assim como Jesus tinha o seu lugar secreto, nós também precisamos arrumar um lugar para nós nos escondermos. Nós precisamos de um lugar para estar sozinho com o Senhor. Nós precisamos de um lugar deserto para estar com o Mestre.